Bom, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, Boa noite. dando Boa continuidade, noite. dando continuidade à aula passada, que nós discutimos a questão da revisão bibliográfica, pesquisa bibliográfica, eu convidei aqui o colega Thales para falar um pouco sobre a experiência dele com a compilação, fichamento dos artigos que ele selecionou para a pesquisa dele, né? Então, a primeira metade da aula será isso, a segunda metade da aula será algo análogo, só que para patentes. E aí eu convidei o Hilton para conversar com a gente. Ok? Então, vamos fazer assim. À medida que vocês tiverem dúvida também, perguntas, podem colocar. De preferência com som, se não, bota no chat que a gente lê aqui. Então, obrigado, Thales, e fique à vontade aí, se apresente rapidamente, por favor, e pode continuar aí. Obrigado. Boa noite, pessoal. Eu já falei um pouquinho cedo aqui, né? Mas entrou mais algumas pessoas. Aí, eu sou mestrando do Profinit da turma de 2019. Ô, Thales, bote sua câmera aí para a gente poder ver você. Certo. Rapidinho, depois, se for o caso, você tira. Certo, estão me vendo aí agora? Agora! Pronto. Sou mestrando do Profinit e servidor do IFB. Eu trabalho no departamento de TI. E aí o professor Carlos pediu para compartilhar minha experiência aqui na busca de artigos, né? A experiência que eu tive com o Bibliometrics. Aí nessa apresentação eu vou mostrar o passo a passo da instalação da ferramenta e um pouco do processo de utilização dela para gerar os relatórios, as informações que você precisa para construir a sua pesquisa. Aí no meio da apresentação a gente verifica se alguém tem alguma dúvida, me puder ajudar, eu vou estar colaborando aí com vocês, tá? Aí, vocês estão vendo minha tela aí agora já? Vocês estão vendo minha tela? Ah, agora sim. Não, agora sim. Agora tá abrindo. Pronto. Eu já tirei minha câmera aqui por causa da questão da minha conexão aqui, que está um pouco lenta hoje. Tá, então, a utilização do Bibliometrics, né? O Bibliometrics, para começar, ele é baseado na linguagem R. O R é uma linguagem para computação estatística e construção de gráficos. Ela foi criada em 93 por dois desenvolvedores chamados Royce e Roberts, na Nova Zelândia. E provavelmente o nome da linguagem R é por causa da inicial do nome deles. Aí ele é um software livre, funciona em Linux, funciona em Windows e funciona em Mac tranquilamente. Aí o primeiro passo para a gente conseguir usar o Bibliometrics é instalar essa linguagem. Para poder facilitar o entendimento de vocês, eu vou estar fazendo o processo de instalação aqui para que vocês possam acompanhar. O link de instalação do R é esse aqui, tá aqui na apresentação. Eu também mandei para o professor Carlos, e depois eu distribuo para vocês, uma apostila que tem esse passo a passo de instalação, que vocês podem estar fazendo isso sozinhos, posteriormente, sem dificuldade. A apresentação aqui é mais para vocês, para introduzir a vocês o assunto, e depois vocês conseguem fazer sozinhos. Aí eu vou iniciar aqui o processo de instalação. Estão vendo aí a página do R aqui? Dá para perceber aí? Sim, estamos vendo. Dá para ver. Pronto. Selecionar a opção, né? No caso eu estou usando o Windows aqui. Ele tem esse link principal que ele fala que se é a primeira vez que você está instalando, é esse link que você deve seguir. Então, ele dá essa opção aqui de instalação. Eu não vou baixar novamente o arquivo, porque eu já baixei. Então, eu só vou prosseguir com a instalação. Bom, aí eu vou instalar aqui a linguagem para vocês. Inclusive, pessoal, a UESC tem muita gente que trabalha com R. O pessoal de computação aí é reconhecido mundialmente pela expertise que tem no R, tá? Então, se precisar de coisas mais sofisticadas, com certeza
E o pessoal da UESC aí pode atender, o pessoal de computação. Boa noite, colegas. Boa noite, professor. Perdão pelo atraso, pessoal. Cheguei agorinha do escritório, corrido demais. Pronto. O processo de instalação é bem simples, pessoal. Não precisa fazer configuração nenhuma. Abrir aqui o instalador, aquele processo básico, próximo. Não precisa fazer configuração nenhuma no instalador. Vou abrir aqui só um pouquinho para instalar. Vocês podem usar outras ferramentas para fazer essa compilação, esse tratamento estatístico, bibliométrico das referências, tá? Ele preferiu usar o Bimatrix, que eu acho realmente uma excelente ferramenta, mas, por exemplo, a PopScopus tem uma dela, algumas desses fornecedores, dessas bases de dados científicos, também têm suas próprias ferramentas de compilação. Tá? Isso. Bom, concluindo aqui, ele já vai estar disponível aqui para mim no menu, só que eu não vou utilizar ele agora, porque eu vou trabalhar com o RStudio. O que é o RStudio? Ele é um ambiente que permite a gente trabalhar com R. Ele possui uma interface mais amigável, tem a opção de completar os códigos que a gente foi digitando para poder fazer nossas análises. E possui outras ferramentas, ferramenta para plotagem, gerenciamento de histórico, outros recursos que podem ser necessários dependendo da pesquisa que você estiver fazendo. Aí, outra vez aqui eu estou disponibilizando o link, isso também vai estar lá na apostila. A gente vai baixar a versão para desktop, a versão gratuita. Aí eu vou fazer a instalação dele também aqui para vocês verem. Quando eu comecei a usar o R, eu fiz uma pesquisa sobre esses estúdios de desenvolvimento e tem alguns mais sofisticados, com muitas opções. Inclusive o próprio ESC tem um que, segundo alguns, é o mais completo, o mais sofisticado que tem. Só que eu achei que eram muitas opções para tratar os objetivos que eu tenho, e eu também adotei esse RStudio, porque para mim é um bom trade-off, um bom compromisso entre opções e simplicidade. Né? Tem uns mais simples, mas que não me atendiam, tem uns mais complexos, mas era mais do que o necessário, então eu também adoto o RStudio. Embora você possa fazer direto no próprio R, mas ele não tem as facilidades que tem o RStudio. Então, eu recomendo também usar o RStudio. Bom, aí a versão que está disponível aqui, né? Ele já até fala, você tem que instalar o R primeiro e depois você baixa o arquivo. Eu não vou baixar novamente, porque já tenho ele aqui disponível no meu downloads, eu só vou prosseguir com a instalação. A mesma coisa, só ir próximo, não tem complicação nenhuma para fazer essa instalação. Inclusive, pessoal, o R, para quem não sabe, é um software gratuito, livre, open source, código-fonte disponível também, e muitas universidades, muitas empresas também adotam o R, porque ele faz um tratamento estatístico bastante rigoroso, tem várias ferramentas para fazer tratamento estatístico, tem ferramentas para Big Data, tem ferramentas de busca pela internet, enfim, ele é bem completo do ponto de vista de tratamento de dados, tá? Tanto dados numéricos, dados
quantitativos quanto dados qualitativos, strings, né? Ferramentas de tratamento de texto também, tá? E, inclusive, ele pode gerar um relatório automático, tem umas ferramentas também para isso. Então, ele é muito bom também, eu recomendo também ele. Enquanto ele finaliza aí a instalação, eu vou falar sobre o Bibliometrics, que é a ferramenta que a gente vai usar de fato para fazer a análise e o mapeamento da literatura. Ele é um pacote escrito na linguagem R. Um desenvolvedor desenvolveu os recursos necessários para fazer a análise da literatura através da linguagem R. E aí ele fornece várias ferramentas para fazer a análise dos dados contidos na literatura. Para fazer essa análise, você faz a exportação dos artigos de um banco de dados especializado e faz a importação dentro do Bibliometrics. Eu vou mostrar. Parece um pouco complexo, mas na prática ele é um processo muito simples. E aí vocês, visualizando aqui, vocês vão entender melhor. Deixa eu ver se já terminou aqui a instalação. Pronto, já terminou aqui a instalação. Eu vou executar aqui o RStudio. Você está vendo na tela? Está tudo ok aí? Sim. Tá tudo ok. Tá bloco de notas do programa. Pronto, apareceu o RStudio aí, né? Sim, apareceu. Agora, tá um pouco ruim de ver. Tá um pouco claro demais. Talvez se você... Deixa eu ver se tem uma opção aqui de... colocar aqui a... Isso. Muda aí um pouco essa aparência aí. Não, bote fundo escuro para ver se melhora. Aqui tá. Pronto. Ah, sim, eu acho que fica melhor. Você saiu da tela do RStudio. Não, ele reiniciou a Ah, ferramenta. tá. Isso, acho que foi melhor. Pronto. O RStudio já iniciou aqui. Aí, como eu estava falando aqui, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Bom, o Bibliometrics a gente já falou, né, que é a ferramenta que vai fazer a análise de fato dos artigos. E aí a gente precisa instalar ela no R. Para fazer isso, a gente precisa digitar um comando. Esse comando que está aí é marcado com a setinha. Install.packages Bibliometrics. Desculpa pelo inglês aí. Então, a gente vai executar esse comando e aí o Bibliometrics já está pronto para execução. Eu já vou passar para a ferramenta, vou sair um pouquinho da apresentação. Aliás, eu vou falar logo aqui sobre o Biblioshine. Depois que a gente instala o Bibliometrics, ele vai ter outra ferramenta disponível que é o Biblioshine.
Na verdade, é só uma tela para a execução desses códigos. O objetivo dessa tela é facilitar o processo de gerenciamento de análise desses artigos. Enquanto que no Bibliometrics você precisaria digitar códigos para poder fazer a análise desses artigos, essa ferramenta BiblioShine ele permite que você faça isso tudo através de uma página web. Você só vai selecionando os botões, enviando os arquivos e pedindo os relatórios que você quer gerar e ele já vai apresentando para você. Então ele facilita muito a vida de quem não sabe, não gosta de mexer com códigos ou não sabe mexer em códigos. Então eu já estou apresentando ele aqui para vocês porque quando a gente voltar lá para a tela do R, eu já vou estar executando o comando para iniciar essa ferramenta. As principais funções do BiblioShine são essas aqui. Ó. A importação e conversão dos dados das bases de dados que a gente vai importar, que pode ser da Scopus ou da Web of Science, e a análise e plotagem de 3 métricas e estruturas de conhecimento, que são as métricas dos periódicos, dos autores e dos artigos, e as estruturas do conhecimento, que é a estrutura conceitual, intelectual e social. Aí eu vou estar apresentando aqui para vocês como é que faz a execução desse módulo, e aí a gente vai começar a apresentar os relatórios de fato. Aí, como eu mencionei, a gente vai fazer a instalação do Bibliometrics primeiro. Você vai digitando, o RStudio ele já vai sugerir para você o comando que você quer executar. No caso aqui eu quero instalar um pacote chamado Bibliometrics. Inclusive, quando você digita aspas, por exemplo, ele já bota a abertura e fechamento, tá? Então você só vai colocar o comando entre as aspas. Eu estou falando isso porque eu também comi mosca aí. Eu digo, rapaz, eu não botei 2 aspas, por que apareceu 2? Até eu entender que ele bota automático, facilita a nossa vida. Ele apresentou uma mensagenzinha aí, essa mensagem não atrapalha esse processo de análise. É uma outra ferramenta que ele recomenda que a gente instale, que é o RTools. Só que no momento não é necessário, para o que a gente quer fazer não é obrigatório. Pronto, ele já fez a instalação do Bibliometrics. Eu vou carregar o Bibliometrics no sistema, então para isso a gente tem que digitar esse comando. Library Bibliometrics. Isso aí também, gente. O install, ele pegou esse programa, esse pacote, e acoplou ao R, tá? Mas você não está usando. Para você usar, você tem que clicar e fazer library isso aí. E toda vez que você for desligar e ligar o R, o RStudio, tem que ter esse comando library. Não precisa do install. O install é só a primeira vez. Isso. Mas o library toda vez, tá? Não esqueçam disso. Então eu vou carregar a biblioteca. Pronto, ele já carregou a biblioteca, ele já dá até a indicação que se a gente quiser citar o uso da biblioteca, já dá aqui a estrutura aqui para fazer a citação, o site deles. E ele mesmo aqui no final ele sugere, ó, se você quiser iniciar a interface web, você digita BiblioShine. Eu vou só copiar esse código aqui que ele botou e iniciar a interface. Então, ficou claro para todo mundo aí o passo a passo que é para ser feito? Alguém tem alguma dúvida aí nesse passo a passo?
De qualquer sorte, Não, ficou claro. tá a gravação e vai ter, como o Thales falou, também tem uma apostila. Certo? Ok. Ele já abriu uma janela aqui no meu navegador. Pronto. E carregou a interface aqui pra gente. A partir daí, já fica tudo tranquilo para você fazer o processo de análise. Eu vou fazer uma busca aqui. Eu vou fazer a busca para vocês verem, porque tem um detalhe na hora de você buscar o conteúdo na base de dados. Vou usar o Web of Science aqui. Vou pesquisar aqui um tema específico. Inteligência artificial, né? Eu coloquei entre aspas uma palavra composta, né? Então, eu preferi colocar dessa forma para ele procurar esse termo exato. Eu vou botar aqui em toda a base de dados da Web of Science. Deixar o período sendo uma limitação de período. E aí, essa busca aí, vocês podem usar todos aqueles booleanos, todas aquelas opções, filtrar por país, filtrar por autor, filtrar por ano. Aí fica a cargo de cada um montar a estratégia, tá? Isso. Aqui é só um exemplo para vocês verem como é o processo de importação para a ferramenta que a gente vai estar utilizando, né? Vou fazer um filtro aqui, eu vou fazer por uma linguagem só, porque ele vai ter uma parte que a gente vai analisar palavras mais utilizadas, correlação de palavras, então o ideal é que seja em um idioma só. E aí a gente vai usar o idioma que é mais utilizado nas publicações científicas, né? Que é o inglês. Eu vou filtrar aqui algumas coisas, como isso eu quero. Documento, eu quero esse arquivo. Então, vocês podem ir refinando aí, né? Por ano, por tipo de veículo de comunicação. Isso. Eu vou organizar aqui por número de publicações. Ô, Thales, cuidado para não ficar muito grande aí e demorar muito o processamento, tá? Isso, eu vou limitar somente os primeiros 500 resultados. Ah, tá. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui é que quando vocês forem importar, vocês vão importar em outros formatos de arquivo. Aqui. E aí ele vai perguntar, eu vou botar aqui que são registros de 1 a 500, que o máximo que ele permite é isso. Em outra oportunidade, inclusive isso tem na apostila, se vocês precisarem juntar vários registros, se você precisar analisar uma amostra maior do que 500, tem um link no vídeo da apostila que a gente vai disponibilizar que explica como é que você faz a união dessas amostras para poder se tornar um arquivo só para você enviar para o Bibliometrics. Aí, por enquanto, aqui nesse caso, a gente só vai usar esses 500 registros. Aí é importante que você selecione. Então, tá aparecendo aqui. Então, aí ele está salvando um resumo, que é interessante vocês terem o resumo para fazer análise mais profunda, se for o caso, né? Isso. Olha que ele tem que aparecer outra opção aqui, que é referências citadas também. Eles não está aparecendo. Vou ver se tudo bem lá. Eu vou filtrar aqui para fazer aqui que não. Deixa eu reiniciar aqui a pesquisa, porque esse campo de referências citadas é importante para você fazer a análise de citação e ocorrência de palavras-chave, de autores. Essa informação é relevante.
porque apareceu. Porque eu escolhi a base de dados errada. Eu deveria ter escolhido a coleção principal do Web of Science. Deixa eu ver se ele já está com meus filtros aqui. Não está com meus filtros ainda. Eu vou colocar aqui o filtro, só para o artigo review. E vale a pena me enviar isso. Já está organizado aqui por número de citações. Eu vou exportar aqui só os prints primeiro, só para a gente fazer esse teste. Aí, justamente, essa parte aqui que eu queria mostrar para vocês. É interessante vocês selecionar essa opção para poder o Bibliometrics poder fazer uma análise mais completa da literatura que vocês estão tentando gerenciar, né, estudar. O formato, você pode colocar texto ou BibTeX. Eu prefiro usar o BibTeX. Eu deixei isso como padrão na minha escolha, mas você também pode usar texto sem formatação, não tem problema. O Bibliometrics aceita esses dois formatos. Thales. Sim, pode falar. Thales. Oi. O que é BibTeX? É porque a gente está iniciando algumas coisinhas e tem... Certo. O BibTeX é um formato de arquivo que contém essa compilação de referências do banco de dados. Esses artigos aqui, eles contêm informações, né? O nome do autor, o título, o resumo da publicação. Essas informações a gente chama de metadata dos artigos. Então, na hora de exportar, existem vários formatos de exportação. O Bibliometrics, para ele importar esses dados, ele só aceita esses dois formatos. Esses três formatos, na verdade. Texto puro, que é plain text. EndNote Desktop, que é uma ferramenta que gerencia a referência. E esse formato BibTeX. Aí eu prefiro usar o BibTeX, mas aí depende muito da pessoa, o formato que ela vai usar. Então, na verdade, basicamente é o formato de exportação dessa lista de artigos que a gente vai estar escolhendo, entendeu? O BibTeX, ele é um arquivo de texto, então você pode ler o arquivo se quiser, pode abrir no Notepad, no Word, qualquer coisa dessa. Agora, a vantagem do BibTeX é porque ele é mais universalmente aceito em outras ferramentas de tratamento, tá? Porque possa ser que o tratamento que você vai fazer com o Bibliometrics não seja adequado ou não faz o que você quer, né? Geralmente o BibTeX é mais aceito em outros softwares. Consegui entender, eu não sei quem foi que perguntou, não estou vendo aqui a lista do... Você conseguiu entender, mais ou menos? Consegui sim. Foi a Raíza que perguntou. Então, vou exportar esses artigos aqui. Pronto, já está baixando aqui. Aqui embaixo, aí no canto inferior esquerdo, está gerando o arquivo bib, extensão bib. Tá? Isso. Eu só não recomendo vocês editarem esse arquivo, tá? Porque se você mexer qualquer coisinha aí, vai danar tudo. Tá? Isso. Pronto, ele já está aqui disponível para mim. Eu vou agora inserir esse arquivo aqui na interface do Biblioshine. Você voltou para o Biblioshine, né? Isso. Volte aí que você foi muito rápido, rapaz. Nem eu consegui acompanhar. Foi. Tá. Deixa eu botar aqui para a tela inicial, que eu esqueci de explicar essa parte. Para fazer a importação, você vai aqui nessa opção Data, Import ou Load Files. Nessa opção aqui, você vai configurar o tipo de arquivo que você vai estar importando. O próprio Bibliometrics ele tem um formato de arquivo dele específico. Que você pode, até quando você estiver gerenciando aqui, você pode exportar e salvar aqui. O formato que você quer.
No caso da gente, a gente vai utilizar esse formato de arquivo que eles chamam de arquivo cru, né? Arquivo limpo. Então, é esse formato aqui. Eu vou dizer para ele qual foi o banco de dados que eu importei, porque ele vai manipular o arquivo de acordo com o banco de dados que foi exportado. No caso aqui da gente foi o Web of Science, mas poderia ser outro aqui, Scopus ou qualquer outro. E o formato de arquivo que eu escolhi lá na Web of Science foi o BibTeX. Então já defini esses parâmetros, eu vou agora escolher o arquivo para exportação. Aí já escolhi aqui aquele que a gente fez o download. E vou mandar ele processar. Então, pessoal, até aí são tarefas um pouco simples, né? Mas são necessários você fazer esse passo a passo como está, para poder o software receber essas informações corretamente, tá? Alguma dúvida aí? Tudo bem? Então prossiga, Thales. Bom, o sistema carregou aqui já, ele já está aqui me informando os detalhes, as informações dos artigos que a gente tinha lá disponível para analisar, detalhes dos autores. Ele mesmo faz uma classificação aqui, tem um cabeçalho aqui para classificar cada campo, cada informação que ele tem do artigo. E aí agora a gente pode estar analisando esses dados, né? Se você vir aqui em Dataset e procurar aqui esse Main Information, que é informações principais, ele vai resumir para você a característica da amostra que você obteve. Mas vocês têm que lembrar, ele está, na verdade, rodando o R. Então tem que carregar o R, a biblioteca Bibliometrix está no R, e depois você vai para o BiblioShine, tá? Ele não trabalha separado do R não, viu? Lembre-se disso. Aí já carregou aqui, ele já está dizendo o período da amostra que eu tenho, os anos, né? As fontes, que seria os periódicos, os livros, aí já contabilizou aqui para mim, quantos documentos eu estou gerenciando, que são 500, que foi o que a gente escolheu lá da amostra, a média de publicações por ano, o total de referência, aí aqui sobre os tipos de documento, ele tem aqui artigos, capítulo de livro, review, outros detalhes aqui, palavras-chave do autor, quantos autores tem, uma informação resumida aqui das características dessa amostra que você exportou lá do banco de dados. Aí, agora eu vou apresentar alguns relatórios DHs que ele tem aqui. Se a gente vem aqui para Dataset de novo, produção anual científica, ele vai gerar um gráfico para você, mostrando o número de publicações ao longo dos anos. Está um pouco comprimido aqui por causa do tamanho da minha tela. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aí eu vou abrir aqui um pouquinho, mas aí ele vai cortar um pouco o gráfico. Então você consegue visualizar aqui quais foram os anos que tiveram um número maior de publicações. Aí, esse relatório aqui, por exemplo, você pode tentar identificar o que aconteceu em determinado período para ser publicado tantos artigos relacionados ao tema que você está pesquisando. Por exemplo, em 2004 aqui teve 28 documentos. O que pode ter acontecido em 2004 para ter um número tão grande? Pode ter acontecido alguma mudança significativa na produção sobre esse tema que indique para você que naquele período houve alguma novidade. Então, você pode usar isso como referência para estar pesquisando nesse período aqui algumas informações. Aqui também ele informa o crescimento médio da produção por ano. E se você não quiser o gráfico... Só um minutinho, Thales. Então, isso aí que o Thales falou é importante.
vocês têm já ferramentas para fazer os gráficos, vários formatos, que ele vai mostrar alguns aí. Aí quando vocês forem interpretar, não adianta você botar no texto assim, então no ano tal cresceu de 24 para 28 e depois diminuiu para 42. Isso está no gráfico. Tá? Vocês têm que daí extrair informação. Por exemplo, que ele falou. Por que no ano tal teve maior produção? Teve padrão porque no ano anterior, por exemplo, agora, se você pegar a quantidade de artigos publicados sobre o Covid no ano de 2020, vai ser muito maior do que no ano de 2019 e provavelmente isso vai ficar em alta durante algum tempo. Tá? Então, não é o texto que vocês vão escrever, não é a descrição do que é o gráfico, mas é o que está implícito, que não é óbvio. Então, um gráfico como esse não está óbvio. Por que teve alguns anos de pico? Aí vocês têm que reunir outras informações. Voltou no exemplo do Covid. Por que no ano 2020 e no ano 2021 vai ter um monte de artigos sobre Covid? Porque teve a pandemia. Mas isso não está no gráfico. Tá? Onde é que vai estar isso? Em outros conhecimentos, em outras informações. Então vocês têm que fazer esse esforço intelectual de trazer à luz algo que não está posto no gráfico. O que está posto no gráfico está posto. Não precisa você ficar repetindo no texto. Ok? Entenderam a ideia da interpretação do gráfico? Está claro aí como é? E aí, pessoal? Passei, professor. Sim, professor. Ok. Tá? Então, se vocês forem... Toda vez que você botar uma figura, uma tabela, você tem que primeiro citar ela. Na figura tal, vimos isso, isso e isso. Aí aparece logo em seguida, no parágrafo, imediatamente, o mais próximo possível, a figura ou tabela, e uma discussão. A discussão pode ter 2, 3 parágrafos. O primeiro parágrafo antes da figura, os outros parágrafos após a figura. Tá? Mas, repito, não é a descrição do gráfico. É informação. O gráfico traz o dado. A tabela traz o dado. Daí você tem que juntar com outros conhecimentos e gerar informação. Continue, Thales. Certo. Então, além de gerar o gráfico para você, ele também vai exibir uma tabela aqui, que é o que está... O gráfico está se baseando nessa tabela, né? Então, ele tem aqui o número de artigos, você pode organizar, pesquisar, exportar essa tabela, se você quiser exportar. O gráfico também tem a opção, se não me engano, de salvar aqui, mas qualquer coisa você... Pronto, download e pode aqui. Você pode baixar o gráfico para poder jogar lá no seu artigo, né? Esse gráfico aqui e fazer análise aí como o professor Caio falou. Aí você também tem aqui outras informações, como as citações por ano. Então você tem um número de citações dessa amostra que você tem, a quantidade de citações que ocorreram ao longo do ano. No ano de 2019 teve muitas citações, e mais uma vez essa análise vocês vão ter que fazer para descobrir por que aconteceu isso, né? E aí a gente pode passar para as próximas análises, né? SUS, aqui no caso, ele se refere a periódicos, né? Então, eu vou aqui para os periódicos mais relevantes. Vou clicar em aplicar aqui, ele vai nos exibir 20 por padrão, posso aumentar se eu quiser. Isso daqui é para a exibição do gráfico. Então, eu vou exibir os 20 primeiros aqui no gráfico. Tá? Então, ele já me mostrou que dentro dessa amostra que eu fiz de pesquisa de inteligência artificial, a revista que mais publicou foi essa daqui, chamada Artificial Intelligence. Né? A segunda foi essa aqui, a terceira foi essa e assim por diante. Ele tem essas informações aqui. Então, isso daqui também vai servir como referência para te nortear aí nas suas pesquisas com relação a quais revistas você vai estar utilizando como base, os principais periódicos que vão estar trabalhando aí do assunto que você está pesquisando. E aqui tem, novamente, tem a tabela, que você pode exportar se você quiser. Você pode exibir toda completa, se preferir. Ele vai exibir aqui toda o total de revista, né? Eu não sei se vocês lembram que na apresentação que a gente fez lá o resumo principal da biblioteca, ele mostrava lá que tinha 289 periódicos, e aqui é a lista toda de 289.
Aí tem outras opções aqui, como a lei de Bradford. Deixa eu lembrar aqui. Bradford aqui. Eu quero falar sobre isso. Esse Bradford, ele publicou uma pesquisa em 1934, que ele analisou e observou que poucos periódicos produzem muitos artigos e muitos periódicos produzem poucos. Então, ele considera que existe um núcleo de periódicos que publicam sobre determinado assunto. Então, existe um cálculo específico para isso e o Bibliometrics já faz isso para você automático. Então, ele já identifica aqui os principais periódicos dentro desse assunto, quais são. Aqui não está exibindo o texto certinho aqui por causa da resolução da minha tela. Mas numa resolução de tela maior você conseguiria visualizar. Aí ele tem aqui os cálculos que eles fazem. Existe um classificador de zona, isso daí está na lei. Eu não vou me aprofundar muito na lógica, mas ele faz a classificação das revistas aqui de acordo com a zona que ela está incluída dos periódicos. Então, o principal aqui que eu estou querendo mostrar para vocês é que a ferramenta já te traz essas informações e você pode usar elas para estar norteando sua pesquisa, né? Então, Aí, além de nortear a pesquisa, essa informação é boa para quê, gente? Hein? Saber onde publicar. Perfeito. Né? Porque é interessante você publicar na revista de melhor qualidade. Aí vocês vão ver se seu artigo realmente é uau, vai lá na inteligência artificial lá. Se é mediano, você vai cá para baixo. Se for um pouquinho superior, vai no meio de campo aí. Mas nessas partes mais inferiores, talvez sejam revistas que não vale a pena procurar. E aí, claro que quando vocês estão fazendo mestrado, vocês têm que ter um cuidado com a questão do tempo, né? Mas, uma vez que terminou o mestrado, foi partir para o doutorado e tal, vale mais a pena vocês acumular informação, conhecimento e publicar numa revista de melhor qualidade do que publicar 5 artigos numa revista de uma qualidade inferior, tá? Vale mais a pena você publicar numa revista A3 do que participar de 5 congressos, entendeu? Isso, do ponto de vista de contabilidade para o seu currículo acadêmico, um artigo no A3, no A2, no A1, vale muito mais do que 20 congressos, tá? Exceção de congressos na área de computação, tá? Computação é uma área muito específica, que os congressos são concorridíssimos, porque a computação, em questão de 2 meses, tudo muda, né? Então, computação é uma área que congresso vale mais do que artigo em revista. Geralmente um artigo demora 6 meses, às vezes mais, e aí quem é da área de computação sabe que em 6 meses muita coisa já foi por terra. Vamos lá, continue. Deixa eu... Vou apresentar isso daqui também. Isso daqui é a dinâmica dos periódicos. Deixa eu gerar esse gráfico para vocês entenderem. Ele tem aqui as ocorrências de acordo com a revista, e aí ele gera esse gráfico aqui mostrando as publicações de acordo com os anos, o crescimento de publicação de acordo com os anos de cada periódico, tá vendo? Volte aí, Thales. São as revistas. E aqui é o gráfico que ele gera. Aí tem que lembrar o seguinte, esse aí é os artigos publicados. Vou passar para outra parte aqui, que é dos autores. Espera aí. Ô, Thales, deixa aí um minutinho só aí, nesse gráfico que você mostrou aí agora. Certo. Vamos só lembrar que esse gráfico aí é a quantidade de artigos sobre o tema inteligência artificial. Tá?
porque essa revista aqui artificial, ela diminuiu a quantidade de artigos que aparecem, porque apareceram outras temáticas, tá? Não é que a revista perdeu qualidade, é que a palavra-chave pesquisada pareceu menos importante nessa revista, tá? E aí outras temáticas entraram na revista de inteligência artificial, porque aí tem a parte de robótica, tem a parte de algoritmo genético, tudo isso vai entrando, por exemplo, em inteligência artificial. Continue, Thales. Aí, então a gente entra aqui no menu de autores, que é um pouco parecido, tem alguns campos. Deixa eu ver aqui. Essa função aqui eu sei que tá. Eu não incluí isso aqui na apresentação nem na apostila. Esse erro aqui, eu conversei com o desenvolvedor do Biometrics, informei a ele que está aparecendo, e ele já disse que já vai corrigir na próxima versão. Eu abri um chamado lá e falei com ele. É uma biblioteca que ele precisa carregar antes, que ele não está carregando. Aí ele só dá erro nessa versão do Biometrics e nesse tópico aqui, que é os autores mais relevantes. Para não precisar iniciar tudo, talvez eu faça isso daqui no final. Eu vou trabalhar outros tópicos aqui. Mas provavelmente quando vocês instalarem, ele já vai estar já corrigiu isso no Biometrics, que ele já confirmou o bug e disse que já corrigiu ele. No caso, você tem que instalar uma biblioteca lá no RE. E você tem que executar uma biblioteca antes de iniciar o Biometrics. Tudo bem. Aí, nessa versão, por alguma alteração que ele fez no código, na última atualização, ele acabou gerando esse erro, né? E aí eu conversei com ele via GitHub, e aí ele me explicou, falou o que eu tinha que fazer, mas que ele já estava corrigindo para a próxima versão, seja liberado e não aparecer esse erro aí. Aí no final aqui, para eu terminar, eu posso reiniciar ele, já com a biblioteca carregada, e vou botar isso na apostila também para o pessoal não se perder aí. Ok. Tanto que essa opção aqui, local, site de autores, né? O pessoal peça desculpa pelo inglês, eu consigo ler bem, mas não consigo falar. Aqui é a citação local dos autores, os autores que citam de um mesmo país. Então ele tem aqui a tabela de autocitação de autores. Aí você tem aqui a produção ao longo do tempo. Esse gráfico aqui também é interessante falar sobre ele. Aqui ele explica de cada autor a linha do tempo dele de produção, o número de artigos que ele publicou em determinado intervalo e o número de citações. Por exemplo, esse autor aqui mesmo, ele começou a publicar em 2003, ainda publica em 2018, e o tamanho da bolinha azul aí, da bolinha, é o número de artigos que ele publicou. E a cor é o número de citações. Por exemplo, esse daqui está mais escuro porque ele tem 332 citações também. Tá? Esse daqui está um pouco mais claro porque ele tem 108 citações. Esse daqui já tem 9, está um pouco mais claro ainda. Então você consegue acompanhar a linha do tempo dos autores. Tem algumas importações que você faz para o Biometrics que fica bem claro quem é o autor mais predominante num certo tópico através desse gráfico aqui. Porque fica bem destacada o número de publicações dele, a frequência de publicação, ele sempre está publicando na mesma área, então esse autor geralmente provavelmente é um expert na área. Então, quanto maior a linha do tempo dele, maior o número de publicações e tal, talvez esse autor seja um autor que você deva considerar aí na sua pesquisa para você estar lendo as publicações dele. Aí o professor Carlos quer comentar alguma coisa? Não, tudo bem, é isso mesmo.
Ele tem as outras opções aqui, as tabelas, né? Os cálculos que ele usa para fazer isso aí, eu também não vou me aprofundar muito. Se vocês quiserem saber mais, no próprio site do Bibliometrics ele tem informações como é que eles fazem os cálculos. Aqui tem, vou ver aqui essa parte que é o país de cada autor. Aí aqui você tem, aqui o país da publicação de cada autor. Sendo que quando tem esse M aqui na frente, aqui são vários autores publicando, e aqui o SCP é uma publicação só, ou publicação de um autor só. Os Estados Unidos está aqui na frente, né, nessa linha, ele está em destaque aqui, com 29 documentos publicados por vários autores e 156 por um autor só. Desculpa, na verdade não é por um autor só ou por vários autores, o autor de um país só ou de vários países. Desculpa a correção, na verdade. Ou seja, 156 documentos que foram publicados por um autor de um país só, e aqui seriam documentos que foram publicados em cooperação com outro país. Vou mostrar aqui também sobre essa questão dos países mais citados. Aí, aqui tem Estados Unidos, do Reino Unido, da China. Esses relatórios são vários, mas tudo vai depender mesmo da pesquisa que você está fazendo, quais são os dados que você pretende extrair, quais são as informações que você quer obter, né? Está mais relacionado a isso. Está tudo aqui disponível, apresentando, mas a necessidade de cada relatório disso aí está mais relacionado à pesquisa. E aí eu vou para a parte de documentos. Os documentos mais citados, globalmente, assim, dentro da amostra. E aí ele vai estar aqui identificando aqui esse documento de 1989, esse documento de 2001, esse documento de 2016. Então, você pode fazer uma seleção dentro dessa amostra para estar considerando como referência principal esses documentos mais citados, por exemplo. Sempre esse campo aqui é relacionado à exibição do gráfico, só terá aqui, ele vai me exibir mais documentos no gráfico. Vou botar de 25 aqui, que é do meio um pouco. Não, pode continuar, isso mesmo. Aí é que vocês vão ter que justamente usar a criatividade para associar essas informações, tá? Para extrair dos dados informações. Tirar leite de pedra, sendo que a pedra já está quebradinha, já está arrumadinha, polida. Agora tem que... O que é que você vai fazer com isso, né? O que é que isso ajuda, o que é que isso traz de luz, o que é que isso traz de novidade para o tema que você está pesquisando. Vai ter que fazer um fraqueamento hidráulico, viu, professor? Fazer o craqueamento hidráulico. Fraqueamento hidráulico para quebrar pedra. Isso. Não, já foi quebrada a pedra, reparem. Imagine o trabalhão que ia dar você pegar isso e começar compilando, contando artigo tal, país tal, artigo tal, tema tal, artigo tal, rapaz, isso aí foi... A pedra está quebrada. Tá? Então agora é o trabalho intelectual e aí vocês têm que ter cultura sobre o assunto, tem que saber o que está acontecendo em torno do tema, né? Para poder vislumbrar essas associações, né? Certo. Aí tem outras opções aqui, eu vou aqui para a parte de análise de documentos, na parte de palavras. Esse daqui, inclusive, eu estou usando na minha dissertação. Por exemplo, você tem essa opção aqui de relatório de word cloud, né? Que é uma nuvem de palavras. Aí o sistema vai gerar para você as palavras mais destacadas, aí, mais importantes dentro
da amostra que você selecionou. Ele está usando aqui como base o campo Keyword Plus. Esse Keyword Plus é um algoritmo que foi desenvolvido, acho que foi pela Web of Science mesmo. Ele classifica os artigos, extrai palavras-chave dos artigos, as palavras-chave que os autores, algumas que os autores não identificaram, não colocaram lá na tela a identificação de palavra-chave do artigo, eles conseguem obter, com base no conteúdo que tem o artigo, ele consegue extrair palavras-chave que poderiam estar relacionadas ao tema. Então, geralmente, esse campo aí é considerado um pouco mais preciso do que as próprias palavras do autor. Tem a opção aqui. O autor que hoje, se eu clicar aqui, ele vai mudar a nuvem. E aí, isso aí vai ser útil para quê? Para que seria útil essa opção aí? De usar as palavras-chave que o software indica? Então, na minha pesquisa, eu utilizei ela para permitir que eu faça uma pesquisa de artigos mais abrangente. Então, eu seleciono as palavras-chave só para incluir na minha pesquisa. Por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia colocar inteligência artificial, model, system, classification, neural networks. Eu poderia incluir isso na minha pesquisa, caso eu tivesse feito uma pesquisa que fosse um pouco restrita. Por exemplo, você pesquisou um tema que só trouxe 3 artigos. Aí você colocou no BiblioShine para analisar e ele te mostrou que esse tema tem principalmente essas palavras-chave aqui. Aí você pode incluir essas palavras-chave na sua pesquisa lá no banco de dados para trazer mais artigos que estejam relacionados com o seu tema. Esse foi um dos usos que eu considerei na minha pesquisa. Perfeito. Alguém vê outro uso aí também? Alguém tem uma ideia aí? Eu utilizaria para colocar como palavras-chave nos meus textos. Nos textos, isso mesmo, interessante. Uhum. Ainda mais que a gente que não é natural da língua, né? Nossa língua nativa não é inglês, né? Aí, às vezes, a gente está usando a palavra, mas na língua inglesa, uma outra palavra seria mais adequada, né? Perfeito. Sim. Também garante que o artigo suba nas próximas pesquisas, né? Sobre o tema. Bem, mas isso é um efeito colateral positivo, tá? Mas eu não usaria isso como principal razão, não, tá? A gente não pode querer que o artigo, que a produção seja lembrada porque você usou estratégia de marketing, né? Você usou porque precisa, se nesse ramo aí está se usando design, por que não usar design, né? A gente pode não estar associando design à pesquisa, mas as pessoas da língua inglesa estão associando. Então, faz sentido para eles, né? Mas tem, claro, esse efeito positivo interessante aí que o Felipe lembrou. Alguém mais lembra um uso interessante nessa ferramenta? Vimos 2 aí, que é refinar a pesquisa com palavras-chave e usar essas palavras-chave no texto, né? Ou até com palavras-chave mesmo, né? Um título, qualquer coisa. Ok. Prossiga. Eu tenho uma pergunta. Pergunte? Pode falar. É possível, com essa mesma configuração, alternar para, em vez de número de ocorrência, para número de vinculações entre si, porque é diferente, porque, por exemplo, o VoiceViewer, ele permite que você dimensione, né, apresente dimensionadas as palavras-chave ou conceitos por diferentes critérios, assim, por ocorrência, por número de ocorrência é uma coisa, e por interações, por força de interação entre eles. Aí muda um pouco. Eu acredito que se eu não me engano, o relatório que você quer, eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Deve permitir, viu, Hilton? Porque ele tem aí a social structure. E
E esses caminhos de rede também. Talvez em algumas das opções tenha isso. Tá? Você está procurando essas redes de relacionamento, né? Entre palavras, entre nações, entre autores. Ele tem isso, deve ter isso. Não sei se é exatamente o que você quer. Professor, tem isso aí. Inclusive, na pesquisa que eu fiz, ele apresentou essas interações. Não na mesma configuração do VoiceView, mas na configuração do R, né? Isso é possível. Beleza. Ótimo. Mais uma pergunta, é possível? Sim. Pode? Se você perguntar demais, você não vai falar depois, né? É brincadeira. Vamos lá, pergunte. Ainda no VoiceView é possível um terceiro filtro que é sobre o ano de ocorrência dessas palavras. Aí ele aparece em dois tipos de gráfico. Esse daqui sim, aí tá por tempo, ao longo do tempo. Ano, né? Aqui. Perfeito. Ô Hilton. Não, na verdade aqui. Termine, Thales, termine. Ele está aqui mostrando, né? Ele separou as principais palavras aqui e está analisando ao longo do tempo, né? O interesse em redes neurais cresceu muito nos últimos anos. Tem alguns relatórios que talvez eu não tenha utilizado ainda, mas eu já vi em alguns artigos que eles conseguiram extrair daqui. E outro detalhe é que, como eu estou falando para vocês, o Biblioshine ele é uma interface para o Bibliometrics. O próprio Bibliometrics ele tem várias funções que talvez até não estejam todas excluídas no Biblioshine. Você consegue fazer isso, mas talvez manual. Então, caso você não encontre algum recurso aqui, talvez você possa fazer através do Bibliometrics. A questão é que, neste caso, você vai ter que entrar lá no RStudio e estar digitando o código para fazer a análise desses dados, entendeu? Ô Hilton, qual é o software que você está falando? Que você citou aí? Estava me referindo às bio. Digita aí no chat os nomes do software. Gratuito também, não precisa nem baixar, é só abrir. O Hilton. Oi. David, pô. Diga, mano. O VoiceView é legal, pô, só que o VoiceView ele tem alguns limitantes do ponto de vista assim, de você fazer os gráficos como o R, entendeu? Inclusive a interface do R eu acho assim, mais interessante do Biblioshine do que o VoiceView. Agora, esse que você falou, o R faz, o Biblioshine faz. Agora você precisa ter um quantitativo de artigos, tipo, você está valendo 300 artigos. Então ele vai lhe dar um gráfico onde ele fala o seguinte, olha, o autor, ele assim, as principais palavras-chave ligadas a ele tipo biorefinaria, e ele publicou esse artigo em tal universidade, em tal país. Então ele vai lhe dar um gráfico com isso. Isso é possível no R, entendeu? No Biblioshine. Se você precisar fazer as configurações fora do Shine. Sacou? Se eu puder acrescentar aí, Adriano aqui falando, o VoiceView, ele é um programa próprio para fazer esse tipo de mapa que está aí na tela. Então, apesar de o Bibliometrics incluir também essa função, esse recurso, o VoiceView, eu acho ele bem mais interessante para gerar mapas de cocitação, de grupo de pesquisa, de termos, que aí ele demonstra com o tamanho da indicação a quantidade de ocorrências, bem como a intensidade das ligações, como o Hilton mencionou. Enfim, mas o Biblioshine ele é bem mais abrangente, né? Ele dá uma série de outras opções aí, recursos. Mas em termos de mapa, acho que vale dar uma atenção aí ao VoiceView. O VoiceView é esse link aí que eu coloquei
No chat aí, pessoal. Veja se é esse aí, link. Agora o Voice View também você pode programar ele, né? Você pode entrar no código e programar ele e melhorar o que você quiser fazer de interface dentro dele, né? De busca e de análise, né? Então, aí Posso é fazer um comentáriozinho? É esse aí, professor, é esse. Fica à vontade. Fala, Hilton. Inversamente, como foi comentado aí pelo expositor, quando a gente encontra as principais palavras que nos remetem a outras pesquisas onde elas ocorrem, por exemplo, numa pesquisa dessa que eu estou fazendo, em que, na verdade, as palavras que eu busco não são muito ocorrentes, né, porque eu já estou tentando focar na parte, digamos, econômica e de eficiência econômica dentro de um contexto de pesquisa tecnológica. Então, essas palavras de custo-eficiência, por exemplo, de lucratividade, etc., elas não aparecem tanto. Aí o que acontece? Na hora de fazer o filtro dos termos, a gente pode, justamente, selecionar as palavras-chave relevantes para o seu foco de pesquisa e ele exibe esse mesmo mapa, mas com ênfase no que a gente está buscando, e a gente pode, naturalmente, eleger as demais palavras que previamente a gente já viu que tem relação com essa, que não aparecem muito, para saber quais são as interações. Perfeito. Hilton, se eu puder fazer um comentário aí, eu sou Adriano, você não me conhece, sou aluno do professor Calig, na disciplina de certeza, faço parte do Teclin. Eu entendi o que você falou, né? Lá numa das últimas opções, ao gerar um gráfico no Voice Viewer, você tem a opção de escolher os termos que o mapa vai incluir e os que ele não vai incluir, correto? Corretíssimo. Pronto. Eu acho que a gente teria que ter um cuidado nesse caso, é só uma suspeita, né? De não enviesar a interpretação desses resultados, porque ao fazer isso, na verdade eu posso estar incluindo aí uma série de trabalhos que não tratam especificamente daquele assunto, entendeu? Então eu estou fazendo um filtro dentro das palavras que eles simplesmente mencionaram. Então acho que, né? O que é que você acha sobre isso? Não, é isso mesmo. Eu acho que está perfeita a sua observação. Pode falar, cara. Não, termine, vai. Queria comentar sobre isso, porque é um problema sério. Porque quando a gente busca, nesse caso específico da minha investigação, algo que os autores falam de forma lateral, essa preocupação ela é muito séria. Porque quando você dá destaque isso não significa que os autores estão dando destaque a isso. Você está dando destaque a isso para você fazer a busca de onde é que estão essas coisas e como elas se relacionam. Mas depois a gente vai ter que fazer a análise, a discussão, não só pelos resumos, né, pela leitura do contexto. Onde é que as palavras acontecem e que importância, de fato, elas estão tendo dentro da discussão dos autores. Não tem como a gente fazer isso assim, pelo mapa, né? O mapa é um guia. Já está dizendo que é um mapa. Aí você vai buscando, porque a gente é ser humano, né? A gente está com, no caso, à nossa disposição, uma ferramenta poderosa, mas ela pode nos desencaminhar, como você falou, para um viés de interpretação. Então, a gente realmente tem que Perfeito. se precaver. Exatamente. Perfeito. E só para concluir, pegando o gancho do que Thales falou anteriormente, o apresentador, desculpa, até eu cheguei atrasado, eu estava em outra reunião, mas a gente pode usar esse mapa principalmente para refinar nossa pesquisa, né? Então, a partir de uma pequena amostra, a gente consegue expandir dentro daquele assunto que a gente quer, né? Não necessariamente pegar trabalhos que simplesmente mencionam aqueles termos, mas trabalhos que estão direcionados, né? Aquele assunto dentro de um campo de pesquisa. Então, ele serve muito aí como um guia, né? Não para tirar assim, constatações incontestáveis, mas como para guiar na nossa pesquisa, né?
Então é isso. Isso, exatamente. Lembrando que nós somos os julgadores, né? Nós temos que ter análise crítica. E aí tem que, em algum momento, ler o texto, né? Não é? Essas ferramentas, elas nos auxiliam para localizar alguns artigos, para verificar palavras-chave que estão faltando, para até fazer essa análise bibliométrica mesmo, né? Fazer, por exemplo, essas ferramentas aqui são muito úteis para fazer um artigo sobre revisão bibliográfica. Mas nunca pode fugir do conteúdo, como foi dito aí pelo Hilton, pelo Adriano, né? E sempre de olho também nos principais autores, né? Como falou o Thales, tá? Geralmente os principais autores são realmente fontes muito ricas. Dali vai puxando, né? A ponta do iceberg. Eu sempre gosto também de me basear também nos principais autores. Ok, está muito rica a apresentação, está muito boa aí a discussão, vamos continuar. Vai lá, Thales. Professor, só queria fazer um comentário rapidinho. Acho que tem um gráfico que o Thales mostrou, que ele traz o seguinte: os autores mais publicados em determinado período, né? E ele falou, inclusive, de uma bolazinha. Então, se você publica mais, você tem uma bola com a cor mais forte. Se você publica menos, você tem uma bola com a cor mais fraca, né? Isso. E no espaço de tempo, né? Ou seja, em X anos, 5 anos, 10 anos e tal. Eu acho que esse gráfico é interessante também, acho que converge com o que o Adriano falou. Inclusive, nós discutimos bastante com o Adriano sobre isso, o que o Cunjo também falou, que exatamente esse gráfico aí, se você pegar aqui esse primeiro, você percebe que esse autor, ele publicou basicamente no determinado período, ou seja, provavelmente ele não é um pesquisador expert naquele tema, né? Ele fez uma publicação, ou muitas vezes ele fez uma tese de doutorado, ou fez um mestrado, e acabou fazendo publicação, mas ele não é um pesquisador do tema. Ele publicou porque ele pesquisou determinado sobre esse tema e acabou fazendo publicação, mas ele não tem uma trajetória de pesquisa sobre aquele tema que ele publicou nesse período, né? Então, se você pegar aqui, outros autores têm uma longa trajetória de pesquisa, de publicação, etc. E tal. Então, a gente tem essa ideia também de a gente identificar, de fato, o significado interpretar esses gráficos, né? Através da leitura, para ver se exatamente o que é que significa isso. E também, e no currículo do cara, qual a idade dele? Não, cara. A gente não pode abrir mão de concatenar outras fontes de informação, né? E no currículo vitae dele, no ORCID, né? Aqui no Brasil a gente usa o Lattes, né? No mundo se usa o ORCID. Vai lá e vê o que o cara está publicando. Pode ser isso que o David falou, pode ser que ele seja uma pessoa antiga que começou a pesquisar agora numa nova área, enfim, pode ser N coisas. A gente tem que ir para a fonte primária, tá? Nós estamos tratando aqui com fontes secundárias, tá? Importante, mas nós temos que ir para as fontes primárias. Ok. Isso. E só um adendo nesse tema, no caso aqui, tem que se atentar ao seguinte: lembrar que a gente filtrou o número de artigos aos 500 artigos mais citados aqui. Ou seja, pode ser que esse autor aqui não esteja, que ele publicou aqui, nesse período, mas os artigos dele não estão dentro da amostra. Então, talvez não tenha continuado a linha dele aqui, porque eles não estariam entre os 500 primeiros que a gente selecionou. Aí entra aquela questão, que dependendo do tamanho da pesquisa, você vai juntar esses resultados aqui do Web of Science, que eu expliquei, que vai ter o link lá, para poder você ter uma análise mais abrangente dessa literatura aí nesse tema, né? Nessa amostra de 500 artigos, esse cara só publicou nesse período, entendeu? A gente não pode esquecer disso, né? Uhum. Beleza. Eu tenho uma dúvida nesse sentido. Thales, se eu baixar os primeiros 500 artigos, depois eu posso baixar os demais e juntar tudo numa base só e colocar as duas para serem analisadas ao mesmo tempo no BiblioShine? Isso, você consegue fazer isso, sim. Consegue? Tá, você tá consegue bom, exportar múltiplas, você consegue até zipar o arquivo e mandar aqui para importação. Se você pegar vários arquivinhos desses do que a gente abriu aqui. Ok. De 500 em 500, você zipa ele, junta, compacta e volta aqui para importar, que ele consegue fazer a leitura dos três. E também tem outras maneiras de fazer isso.
Inclusive, quando você, por exemplo, está fazendo a seleção de uma determinada seleção de artigos e você quer excluir alguns artigos que não sejam relevantes antes de fazer essa análise do Microshine. Então, ele tem a opção de fazer uma importação, criar uma planilha do Excel e você está lá excluindo os artigos que você acha que não são, que não deveriam estar na amostra, para poder depois fazer as análises de palavra-chave e tudo. Isso daí vai estar no vídeo, no link da apostila lá, vai ter um vídeo que o cara explica muito bem como é que faz esse processo de unir esses dados. Ok? Muito obrigado. Thales, Foi. sou eu, rapidinho. Sobre essa questão da junção dos arquivos, assim, geralmente, o que é que eu faço, né? O Mendeley, ele tem uma opção que você pode fazer a junção dos artigos, depois você baixa ele em BibTeX e você exporta ele para o Shine. No próprio Mendeley, você já faz a exclusão dos artigos que são duplicados. Ou se você tem 2, 3, 4, 5 arquivos, seja do Web of Size, ou seja, do Scope, você pode mandar ele para o Mendeley, você pode separar os duplicados, depois você junta ele e pode mandar para o Shine. Isso. É uma das opções, né, de fazer. Aí, eu não gosto de usar, eu tentei usar e não gostei muito, não me dei muito bem. Por quê? Porque, às vezes, quando você usa um gerenciador de referência, dependendo do gerenciador que você estiver usando, ele pode perder outras informações que estavam antes no arquivo. Verdade. Por exemplo, referências citadas, eu não sei se eles conseguem exportar as referências citadas que eu botei lá na opção. Então, fica difícil você fazer algumas análises no Gunshine. Então, Eu tenho essa mesma impressão, viu, Thales? Que o Mendeley, ele deturpa um pouco a planilha de dados, né? Por assim dizer. Então, pode continuar. Só alguns adendos aí. Uma outra opção, falando das opções, né? Poderia ser editar como planilha mesmo. E aí você pode adicionar manualmente e tirar manualmente. Um detalhe sobre o Web of Science é que ele tem essa limitação, né? Quer dizer, ele impõe essa limitação de baixar 500 por vez. Porém, outros repositórios científicos não têm, né? Então a gente não teria essa dificuldade. Isso. A Scopus, se eu não me engano, são 2.000, até 2.000 artigos, né? Aí depende mais da pesquisa que você está realizando. Geralmente, se você estiver passando de 2.000, bota uma pulguinha atrás da orelha aí, porque, enfim, são muitos, né? Aí você pode refinar um pouco mais. Então, é isso. Nesse detalhe aí da importação, o receio só é com a perda de dados, né? Você perder dados aí seria importante para a sua análise. É só estar atento a esses detalhes aí para não acabar enviesando a pesquisa por conta disso. Tá. Então, a maioria dos recursos já apresentei, né? Tem, deixa eu ver aqui, a colaboração. Sobre aquela questão das palavras-chave, se eu não me engano, é esse relatório aqui, ó, de citação. Deixa eu carregar aqui novamente. Pessoal, eu vou aqui e volto já. Mas continue aí, tá? Pode continuar. Primeiro um pouquinho esse relatório aqui. Eu acho que não é nem esse que eu abri, de palavra-chave. Esse daqui é de citação mesmo. Um relacionamento entre autores, no caso, né?
Fala, Hilton. Cadê? Você agora só habla em espanhol. Mais ou menos. Eu acho que essa parte que travou. Deixa eu tentar aqui novamente, para ver se eu consigo. Parece que travou alguma coisa aqui. Eu vou aproveitar para reiniciar o GeoShine já com aquela opção que a gente ia ver aqui dos autores mais relevantes. E aí eu já carrego aqui a biblioteca. Deixa eu fechar aqui. E aí, galera, quem está começando aí a fazer revisão bibliográfica, já começou a perceber aí a utilidade dessas ferramentas? Cadê o pessoal da turma de metodologia da pesquisa? E aí? Estamos aqui. Mas já começaram a pensar assim, como usar essas ferramentas, de que maneira ela vai ajudar vocês? Já. Pensar já. Isso. Tá? Lembrando que pelo menos... A galera que não é de ciência da computação daqui do grupo, deve estar todo mundo assim olhando, eu não sei, estou falando por mim. Estou aqui olhando e falando, meu Deus do céu, tem coisa para aprender, viu? Muita coisa para aprender. Hoje em dia você tem que usar as ferramentas computacionais, né? Não faz sentido. É verdade. Facilita muito isso aí. Eu fiz isso tudo. Eu fiz isso tudo aí, claro que muito mais modestamente, em termos de quantidade, na mão. Mas não trabalho danado, rapaz. Não, é porque eu estou percebendo aqui, eu estou tendo essa... Eu estou percebendo que eu sou muito analógica. Meu Deus do céu, quão analógica eu sou. Eu preciso... Precisa, exatamente. É irreversível. Todas as áreas. Na área de direito, todas as áreas. Sim. A tecnologia digital veio para ficar. A gente pode resistir, pode achar ruim, mas não tem jeito. Quem achar ruim, ninguém acha não. O Rai, eu não sou analógica, não. Eu sou bem digital, mas eu vou te falar uma coisa, viu? Essas ferramentas. Eu estava aqui assistindo, ele falou, Senhor do céu, será que sou só eu? Bem, Carol, carrega o olho e ficou assim, meu Deus do céu, eu preciso aprender muita coisa. Meu Deus, que é isso que esse rapaz está falando, gente? É isso mesmo, tem que aprender muita coisa mesmo. Mas repara, ó. É isso aí, mestrado, né? Mas repara, tem um colega aqui, ele já montou essa apresentação, vai estar gravado, tem a apostila. E com certeza vocês podem consultar ele. Vai ter o maior prazer de ajudar vocês. Mas isso aí não é só útil, não é extremamente útil. Inclusive, se você quer, até para montar uma apresentação, até para poder você estar fazendo essa apresentação em congressos e tudo, é fácil, porque você às vezes você precisa ter um negócio na mesma hora, e isso aí facilita a formação de apresentação, você montar um gráfico, você colocar ali, isso aí é tudo... É bem útil, eu só vou quebrar a cabeça para poder aprender, mas a gente aprende. Perfeito. Tudo. Olha, e o Bibliometrix é do mais simples, viu? Porque uma vez que você entra e carrega o arquivo, ele se encarrega de fazer a maior parte do trabalho. É quando você quer personalizar muito, aí você tem que programar no R. Mas o Bibliometrix é uma mão na roda aí, viu? Porque ele uma vez que você entra, tá feito. Exato. Então, aproveitando que eu estou reiniciando aqui, como o professor Khalid falou, você abriu o RStudio, já está instalado o Bibliometrix, você só vai carregar a biblioteca. Então, se a gente está aqui com o nome de novo, Bibliometrix, ele vai carregar.
Uma opção também é vocês pagarem uma bolsa de iniciação científica, um menino jovem, esperto, uma menina aí virada no estopor balaio, e faz tudo isso. Você só vai ter o trabalho de interpretar. E vai adorar o aluno de seu científico, vai adorar isso. Gostei do estopor balaio, viu, professor? É a expressão típica aqui da região. Aí, como eu mencionei, precisa carregar uma biblioteca específica nessa versão só, que deve ser corrigida aí em breve, essa biblioteca aqui, para a interface que eu chamo. Pronto, ele carregou essa biblioteca, aí eu vou fazer igual como apresentou aqui para mim. Iniciar a interface. Pronto, ele carregou aqui, eu vou enviar os dados novamente. Aqui, chama. Aqui no formato que eu disponível. Curiosidade, professor, como é que está a questão do tempo aí? Eu já estou encerrando. Como é que está aí, Thales? Para concluir? Falando? Está nas últimas partes? Do meu trabalho, você está falando? Da sua apresentação? Da apresentação eu já estou concluído. E basicamente só são esses dois últimos gráficos, né? Beleza. Pronto. Agora a gente já consegue ver aqui os autores mais relevantes. Professor Cálida. Oi. Oi, pode falar. Enquanto o Thales... Thales já conseguiu baixar aí. Depois eu lhe falo. Ok. Pronto. Aí apareceu aqui os autores mais relevantes. Tem, por número de publicações aqui, né? Ele já classifica aqui, da mesma forma aqui na tabela, né? Aí ele tem aqui os cálculos que ele faz, da mesma forma. E eu acho, se eu não me engano, foi esse daqui, esse gráfico aqui que o pessoal estava falando que apresenta no Voz-Vila. Pessoal, isso aqui está pedindo processamento para especificar afetando. Pronto. Eu acho que foi esse gráfico que o pessoal fala que é montado no Voz-Vila. Quem foi que falou que não podia me confirmar? Foi Hilton e eu, Thales. Ele separa aí por agrupamento, né, o cluster em inglês. Isso. As palavras que aparecem mais vezes associadas nos trabalhos, é isso? Isso. Por linha de... como é que eu posso dizer? De acordo com o relacionamento, né, que eles têm. Então, pelo menos o algoritmo do Voz-Vila, ele faz o seguinte: ele pega os descritores onde você procurou, seja a palavra-chave, título e resumo separados ou juntos, e aí ele mostra
separado nesses agrupamentos ou clusters, como eles chamam lá, as palavras que apareceram mais vezes juntas, ou seja, o que tem uma maior força de ligação, né? E aí ele mostra também essas ligações, esses traços aí, como se fosse um diagrama de Sankey, que é aquele que a espessura é proporcional ao tamanho, né? Da intensidade dessa ligação. Então é parecido com esse. Então, pessoal, eu acho que até pela questão de tempo, não sei se para o professor Carlos está ok aqui. Eu acho que aqui já deu para ter uma visão geral da ferramenta, né? Aqui seria mais entender para que serve cada relatório, né? E no próprio site do Bibliometrics ele tem um manual explicando, se alguém quiser pesquisar. Thales, só uma dúvida aqui. Com relação a esse gráfico aí do cluster, ele consegue fazer isso por autor? Pelo que eu lembro, é esse daqui que eu tentei gerar da outra vez e ele acabou travando. Se eu não me engano, é esse daqui, de cocitação. Sim. Ele gera assim, eu já vi. Inclusive na apresentação que eu tinha aqui, eu tinha um de autores. Então ele consegue gerar, então. Era essa a minha dúvida. Aqui. Eu tinha um aqui de autores. Ah, tá. Não, beleza. E aí... Só que travou da outra vez que eu tentei mostrar, então não vou tentar novamente, não. Não, tranquilo, tranquilo. Mas ainda dá para vocês saberem como é que funciona, né? Aí, o professor Carlos tá satisfeito aí? Quer fazer mais alguma coisa? Mais do que satisfeito, excelente, gostei muito. Não sei se todo mundo gostou, mas eu achei fantástico, tá? Já conhecia algumas ferramentas, já tinha usado algumas vezes, mas ele evoluiu desde a última vez que eu usei. Inclusive, muita coisa não deu certo, agora rodou quase tudo. Só um bugzinho aí que você mostrou até como resolver. Né? E aí, pessoal, alguma dúvida ainda? Só para falar para Adriano, professor, que ele também gera, Adriano, esse cluster de palavras por autor e por país no R. Beleza. Bom, beleza. Se surgir outras dúvidas durante a apresentação do Hilton, pode continuar, tá? É um diálogo isso aqui, quanto mais interação, melhor, tá? Não é estanque, tá? Inclusive o Hilton vai falar muita coisa que tem a ver com isso aqui, e foi até uma feliz coincidência, porque o Thales era para fazer semana passada, mas ele não pôde por alguma razão, e aí juntar os dois, porque realmente, para a gente aqui, do Profinit, a junção da pesquisa científica em artigos com a pesquisa tecnológica em patentes é fundamental. Tá? Em outros planos, em outros programas, a patente pode até ser útil, mas não é fundamental. Aqui é fundamental. Tá? Então, Thales, muito obrigado. Pessoal, por favor, vamos aplaudir o Thales aí. Eu achei fantástico. Todo mundo lá no microfone, todo mundo aplaude. Bora. Uhul! E aí, tá, se quiser continuar com a gente, vai ser muito bem-vindo aí pra gente dialogar agora com o Hilton aí. Então, Hilton, agora tá contigo aí, tá? Assim, antes disso, lembrando que além desse aqui, né, eles já citaram também outro VozView aí, que tem os gráficos lindíssimos, tá? Um negócio assim, porra, só de ver os gráficos ali você já fica apaixonado. Os gráficos do VozView são mais bonitos que esse. Podem ser até a mesma funcionalidade, mas realmente impactantes os gráficos do VozView. Ok. Mas, como ferramenta, eu acho que esse Bibliometrics é mais completa, tá? Como já foi dito aqui também por alguns. E aí fique à vontade para usar as que forem mais, se acharem mais interessante, mais à vontade.